eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da página 166 à página 171 do livro didático de produção de texto. É uma interpretação de texto ao qual nós vamos dar continuidade, que nós já fizemos até a questão 6, ok? Dos 3 textos sobre artigo de divulgação científica. Questão 7. Os verbetes podem ser considerados um gênero que tem a finalidade de divulgar conhecimento? Justifique sua resposta. Então, sim, por quê? Pois os verbetes são produzidos com base em pesquisas de diversas áreas e são destinados a divulgar conhecimentos específicos ao público em geral, definindo termos e conceitos. Qual é o tema central do texto 3? A descoberta de que todas as tartarugas marinhas têm plástico em seu organismo. O texto 3 é um artigo jornalístico de divulgação científica. Indique, entre os itens que seguem, aquele que traduz melhor a finalidade desse gênero textual. Então, seria a última questão, a última oração aí, expor um conteúdo de natureza científica a leitores leigos ou não especializados, ok? Então, vocês teriam que marcar a última. As outras eu acho que não tem nada a ver, com a resposta. No primeiro parágrafo do texto 3, uma estratégia é utilizada para prender a atenção do leitor e apresentar o objetivo do estudo divulgado. Qual é essa estratégia? Então, o texto apresenta uma pergunta sobre a relação entre animais marinhos e o plástico, instigando a curiosidade do leitor. 11. A estrutura de um artigo de divulgação científica não é rígida, pois depende do assunto e de outros fatores da situação, como quem produz o texto, para quem, com que finalidade. Apesar disso, normalmente o autor apresenta uma ideia principal, geralmente um conceito ou um ponto de vista sobre um conceito, e procura fundamentá-la com provas ou evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados objetivos de experiências, dados estatísticos, relações de causa e efeito. No texto, todas as tartarugas marinhas do planeta têm plástico no organismo. Que conhecimento científico é divulgado? Então vamos ver quais. O texto pretende demonstrar como o consumo de plástico tem afetado a vida marinha, dando destaque ao microplástico encontrado no intestino de todas as tartarugas marinhas analisadas em um estudo científico. Este texto tem muito a ver com o primeiro, se eu não me engano, ou o segundo texto lá do livro didático de vocês, que nós estudamos a respeito do texto científico e também falava das tartarugas e da questão do plástico. Geralmente, um texto de divulgação científica apresenta dados e resultados de pesquisas desenvolvidas por cientistas de diferentes áreas. Quem são os responsáveis pelo estudo divulgado? Quem é o autor principal da pesquisa? É um grupo de pesquisadores da Universidade de Exeter. Olha, o que me chama a atenção nessa pergunta, antes de responder, ele fala assim, quem são os responsáveis pelo estudo divulgado? Porque geralmente não é apenas um, tá vendo? Por isso que está no plural. Quem são os responsáveis? Quando existe algo de cunho científico, de científico, o que acontece? Não há apenas um responsável. São vários, ou são 2, ou são 3, porque a pesquisa, esse tipo de pesquisa, demora um tempo para ser realizada. E não é apenas uma pessoa que tem interesse em fazer esse tipo de divulgação, que tem interesse de fazer essa questão mesmo do artigo científico, de trazer questões científicas. Então, geralmente, por isso que ele fala quais são os responsáveis, porque geralmente são mais de um, tá? Então, um grupo de pesquisadores da Universidade de Exeter, do Laboratório Marinho de Plymouth e do Greenpeace.
A autora principal é Emily Duncan, do Centro de Ecologia e Conservação do Campus Penny, na Universidade de Exeter. Bom, então repare que não é somente um responsável. É igual agora com a questão da vacina do coronavírus. Quem está pesquisando? Não são várias vacinas que estão sendo divulgadas para nós, que estão em andamento? Tem da China, tem da Rússia, tem dos Estados Unidos. Por quê? Porque não é um apenas cientista. No caso dessas questões cientistas, quando existe uma descoberta, quando há uma descoberta de algo, geralmente existem vários autores por trás, não apenas um, tá? O texto de divulgação científica geralmente utiliza provas para sustentar suas ideias. Indique trechos do texto nos quais o autor apresenta provas dos tipos listados a seguir, para sustentar a ideia de que o plástico é um grande problema aos oceanos. Então, os dados numéricos. Aí está lá no texto, 102. Reparem que as aspas é porque foi copiada fielmente do texto. 102 exemplares de tartarugas marinhas encontradas. Encontraram plástico nos intestinos de todas elas. Que ruindade! Estima-se que o número total de partículas com menos de 5 milímetros seja cerca de 20 vezes maior. 640 toneladas de equipamentos de pesca, onde devem permanecer por mais de 600 anos. A pesca fantasma pode impactar até 69 mil animais marinhos por dia no Brasil. Então, aqui são os dados numéricos, porque em todos eles aparece o quê? Os números que apontam essa questão dos dados numéricos. Por isso que são todas essas partes aí, tá? Voz de autoridade, citações diretas de palavras da autora principal, Emily Duncan, e de Penelope Lindeck, do Laboratório Marinho de Plymouth, também pesquisadora envolvida no estudo. Então, voz de autoridade, quem conhece a respeito do que fala. Cientistas são pessoas que conhecem do que estão falando, tá? São especialistas nisso. Exemplos, por exemplo, eles podem possivelmente conter contaminantes, bactérias ou vírus, ou podem afetar a tartaruga em nível celular ou subcelular. Isso requer mais investigação. Um relatório elaborado pela Proteção Animal Mundial alertou para uma ameaça cada vez mais comum nos oceanos, mas quase nada pesquisada, que chamaram de pesca fantasma. Argumentos de causa e consequência. Equipamentos de pesca provocam ferimentos ou simplesmente impedem a locomoção, fazendo com que morram de fome ou como as tartarugas que precisam deixar a água para respirar morram afogadas. Então, esses são os argumentos de causa e a consequência. 12. O texto 3 apresenta um estudo principal, destacado no título e no início do texto, e outro estudo relacionado ao tema. Qual é o tema do outro estudo comentado no texto lido? Então, é estudo sobre pesca fantasma divulgado em um relatório elaborado pela Proteção Animal Mundial. Qual a importância de apresentar ao leitor dados de informações desse outro estudo? Os dados e informações sobre a pesca fantasma têm como efeito a ampliação do conhecimento sobre o problema do lixo, plástico e dos riscos sofridos pelos animais marinhos, dando ao leitor a ideia de que o problema é mais grave. Olha só, biólogo extrai canudo plástico do nariz de uma tartaruga com uma pinça. Que dó! Por isso que quando nós falamos parece bobeira, mas não é. Essa questão, né, de jogar e de deixar na praia, no mar, os plásticos, canudo, copo, pratinho, é complicado. O que a relação entre os estudos demonstra ao leitor? Pretende demonstrar que o problema do plástico nos oceanos não atinge apenas as tartarugas, mas todos os seres vivos desse ecossistema. É comum um artigo de divulgação científica fazer uso de uma linguagem que há vocabulário e conceitos científicos básicos. Identifique no texto conceitos, palavras ou expressões próprias da linguagem científica. Então, agora vamos. Micropartículas, partículas sintéticas, nível celular ou subcelular, zooplâncton, cadeia alimentar. Foi fácil essas palavras, né? Fáceis.
porque geralmente são palavras quando é científica mesmo, não complicada. A que área científica pertence? As áreas de Química, Física e Biologia. Geralmente são essas áreas mesmo. Em Biologia vocês vão estudar muito sobre isso quando estiverem no ensino médio, porque aí vocês vão ter Biologia em vez de Ciências, vão ter Física e Química também. Eu não gostava de Química, viu, turma? Eu amava Biologia, Física mais ou menos. O texto 3 foi publicado no site de uma revista especializada em divulgação científica. Considerando a forma como o assunto foi abordado e a linguagem utilizada, deduza. O texto foi escrito apenas para leitores cientistas ou foi produzido para um público amplo e heterogêneo. Justifique. Heterogêneo é a mistura, tanto pessoas da concepção científica quanto público leigo. Então, o texto escrito foi um público amplo e heterogêneo, foi a mistura, tá? Não sei se vocês já aprenderam em ciência heterogêneo e homogêneo, eu acredito que sim, senão vocês ainda vão aprender. Pois apresenta uma linguagem que não exige conhecimento aprofundado das áreas envolvidas no estudo científico divulgado. No texto, há alguma sugestão de medidas para sanar ou evitar o problema foco do estudo divulgado ou há apenas alertas sobre as consequências do problema? Então, o texto apenas alerta para as consequências do problema. Levante hipóteses. Quais podem ser as medidas para sanar ou evitar o problema? Então, é uma resposta pessoal. Cada um acha uma coisa, não é isso? Então, de modo geral, com certeza a sua resposta está correta. Mas existem, o livro traz algumas possibilidades, como diminuição do uso de materiais plásticos pela população em geral, seria ótimo, investimento em limpeza urbana e saneamento básico para diminuir o lixo destinado aos oceanos, com certeza, fiscalização da pesca. Releia o box, o vilão dos mares, e responda qual é a relação entre os canudos e o resultado do estudo divulgado no texto lido. Então, uma das causas da existência de microplásticos no organismo das espécies marinhas são os canudos lançados nos mares e oceanos. Observe a linguagem do texto 3. Em que tempo verbal está a maioria dos verbos empregados no texto? Presente do indicativo. A maioria dos textos vão ser presentes do indicativo, mas pode ser que também tenha o pretérito perfeito e imperfeito, tá? Por que esse tempo verbal é o mais utilizado? Nós já falamos muito sobre isso. Vocês lembram? Porque em alguns casos o presente indicativo é usado para construir o efeito de verdades tomadas como aceitas ou universais, e em outros para obter o efeito de continuidade e atualidade dos fatos. Eu já falei muito essa questão aqui sobre a atualidade dos fatos. Por que em alguns trechos do texto 3 o passado foi empregado? Como eu falei, pode vir passado também, para relatar o que foi feito no estudo em foco no texto. Que variedade linguística foi empregada? Uma variedade de acordo ou em desacordo com a norma padrão? Uma variedade de acordo com a norma padrão, que é aquela formal, tá? Não da nossa oralidade, informal. Então, formal, norma padrão. Quando produzimos um texto, podemos nos colocar nele de modo pessoal ou impessoal. No texto lido, predomina uma linguagem pessoal ou uma linguagem pessoal. Por quê? Então, predomina uma linguagem impessoal porque não tem a opinião de quem escreveu, né? Por isso que é impessoal. Quando é pessoal, é quando nós inserimos ali a nossa opinião, tá? Então, predomina uma linguagem pessoal, pois o autor trata do tema sem se expor diretamente. Além disso, a maioria dos verbos e pronome está na terceira pessoa, o que confere maior impessoalidade ao texto. Então, foi o que eu falei. Impessoal porque o autor não remete à sua opinião. Se você colocou igual eu falei, correto. Se você colocou igual do livro, correto também. Se você colocou de uma maneira diferente, mas que tem a ver com o que foi falado, correto. Reúna-se com os colegas de grupo e juntos conclua. Não precisava, né? Porque não tem como, então vocês poderiam fazer sozinhos. Quais são as características básicas do texto de divulgação científica? Respondam, levando em conta os critérios a seguir. Finalidade do gênero é o quê, turma? Transmitir conhecimento de natureza científica. Perfil dos interlocutores?
autor, jornalista ou especialista em uma área científica e destinatário leitor interessado em assuntos científicos. Suporte, veículo, nós falamos muito sobre isso, pode ser em livros, revistas, jornais e sites voltados para assuntos científicos. Tema, assuntos relacionados com os diferentes campos da ciência. E a estrutura apresenta uma ideia central ou uma explicação sobre o objeto de estudo, desenvolvida por meio de provas, exemplos, comparações, relações de causa e efeito, resultados de testes, pesquisas, dados estatísticos. Pode também apresentar uma conclusão. E a linguagem é utilizada uma variedade de acordo com a norma padrão da língua, com a presença de termos e conceitos científicos, com formas verbais, principalmente no presente do indicativo. Predomina uma linguagem impessoal com a maioria dos verbos em terceira pessoa, na terceira pessoa. Tá? Isso aqui nós não vamos fazer porque nós não estamos em sala de aula, que ele pede aqui para o professor fazer. Em relação à maioria dos verbos na terceira pessoa, porque predomina uma linguagem impessoal, porque os textos científicos geralmente nós não podemos dar a nossa opinião, né? Quem é cientista vai divulgar o que ele estudou, não a opinião dele a respeito daquilo, ok? Bom, eu termino a nossa correção por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.